Fala galera, Engenheiro Gabriel aqui com vocês. Então vamos para mais um vídeo dos nossos exercícios práticos sobre a certificação SolidWorks CSWA. Se esses vídeos estão sendo úteis, estão ajudando você a se desenvolver dentro do SolidWorks, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar, de comentar e de se inscrever no nosso canal. Então vamos começar avaliando o exercício. Podemos observar que o exercício ele trabalha com um sistema métrico, ele é um exercício de complexidade média, todas as partes são definidas, que a peça ela é assimétrica, que todos os esboços são definidos. Então vamos iniciar aqui o SolidWorks e acessar o nosso ambiente de edição de peças aqui. Então já estamos aqui com o nosso ambiente de edição de peças aberto no SolidWorks. Vamos iniciar avaliando o nosso exercício. Podemos ver que ele está localizado dentro do nosso plano isométrico aqui, orientado pela vista frontal. Então podemos abrir o SolidWorks, abrir um esboço aqui, clicando no esboço e clicando em esboço aqui no plano frontal. Perfeito. Podemos abrir um retângulo central. Perfeito. Podemos voltar aqui no exercício, podemos avaliar que esse retângulo ele possui um círculo em seu meio, que ele tem medidas de 60 mm de altura por 100 mm de largura. Então voltamos aqui para o SolidWorks, clicamos aqui em dimensão inteligente, puxamos uma cota de 100 mm de largura e de 60 mm de altura, perfeito. Podemos selecionar aqui nas ferramentas de esboço, ferramenta de círculo, podemos abrir aqui um círculo orientado sobre a nossa origem, em dimensão inteligente. Selecionamos a dimensão inteligente e atribuímos um diâmetro, podemos voltar aqui no nosso exercício. Podemos conferir aqui que esse diâmetro ele possui 20 mm. Então, definimos um diâmetro de 20 mm, confirmamos. E aqui dentro de recursos, clicamos em ressalto base extrudado. Acessamos o nosso exercício novamente. Podemos observar que ele está orientado para trás da nossa origem, ou seja, para o sentido inverso da nossa origem, e que ele possui uma largura de 15 mm. Então voltamos para o SolidWorks. Invertemos primeiramente o sentido da extrusão e colocamos uma dimensão de 15 mm. Opa, perfeito. Podemos confirmar o comando, Ctrl 7 para trazer a vista isométrica, voltamos para o nosso exercício. Agora nós podemos observar que nossa peça ela possui um retângulo. E esse retângulo ele possui uma largura de, podemos observar aqui, 23 mm, 15 mais 15. Podemos observar que a princípio ele não dá a medida desse vão central, então vamos nos guiar por essas medidas que ele nos dá aqui. Então, primeiramente ele diz que aqui ele tem 23 mm e daqui para cá ele tem 30, então ele tem 53 mm até essa face. Então nós podemos clicar aqui sobre a face inferior da nossa peça e abrir uma extrusão de 50 de comprimento por 53. Vamos fazer isso. Ctrl 7. Selecionamos essa face aqui, clicamos com o botão direito, abrir esboço, perfeito. Selecionamos um retângulo de canto, abrimos um retângulo livre, dessa maneira, perfeito. Selecionamos aqui a dimensão inteligente. Selecionamos as duas arestas, atribuímos uma medida de 50 mm. E aqui, entre essas duas arestas, selecionamos uma medida de 53 mm, que são uns 30 mais 23. Perfeito. Agora nós precisamos descobrir a qual distância da origem está essa aresta aqui. Então voltamos para o nosso exercício. Perfeito. Podemos observar aqui que ela possui 25 mm em relação a essa aresta lateral. Então podemos acessar o SolidWorks, dimensão inteligente, e dizemos que essa aresta ela está a 25 mm em relação a esse vértice. Perfeito. Podemos voltar aqui no exercício, realizar uma extrusão de 15 mm para dentro dessa peça. Então, recursos, ressalto de base, invertemos o sentido da extrusão, perfeito, 15 mm.
Podemos manter o mesclar resultados e confirmamos. Perfeito. Agora podemos dar um Ctrl 7 novamente. Podemos avaliar que a nossa peça está tomando a forma. Então agora nós podemos realizar esse corte aqui, que ele é um corte de... Ele mantém os 30 milímetros. E aqui ele mantém os 25, ele está totalmente alinhado com essa face. Então podemos fazer o seguinte recurso no SolidWorks. Clicamos com o botão direito nessa superfície, clicamos em esboço, Ctrl 8 para trazer a vista normal a nós, selecionamos um retângulo de canto, selecionamos esse vértice, abrimos um retângulo de forma livre, perfeito, selecionamos esta aresta e esta aresta, adicionamos uma relação de colinear, e agora selecionamos dimensão inteligente e atribuímos uma relação entre esta aresta e esta aresta de 30 milímetros. Perfeito. Podemos agora selecionar aqui em recursos, corte extrudado, passante. Podemos observar que ele vai cortar a peça e confirmamos o comando. Perfeito. Agora podemos voltar aqui para o nosso exercício. Podemos observar aqui que ele tem um furo, tá? Que é um furo de 13 milímetros, que ele está localizado a 12 milímetros dessa aresta, só que nós não sabemos o posicionamento aqui horizontal dele em relação à peça. Podemos voltar aqui no nosso exercício. A princípio ele não dá mais nenhuma orientação, então podemos assumir que esse furo ele está centralizado em relação a essa aresta. Perfeito. Então voltaremos aqui no SolidWorks. Clicamos novamente nessa superfície. Clicamos em abrir esboço, Ctrl 8. Selecionamos aqui dentro das ferramentas de esboço, ferramenta de círculo. Abrimos um círculo aqui, eu vou já digitar de 13 milímetros, perfeito. Agora nós selecionamos essa aresta, clicamos com o botão direito, selecionar ponto médio. Selecionamos o ponto central do nosso círculo e atribuímos uma relação de horizontal. Perfeito. Agora novamente selecionamos dimensão inteligente, selecionamos novamente o ponto central do círculo, essa aresta, e atribuímos uma medida de 13 milímetros. Podemos confirmar aqui a dimensão, voltamos no exercício, são 12 milímetros. Então nós clicamos aqui, alteramos para 12, perfeito, selecionamos recursos, corte extrudado, mantemos o passante e podemos confirmar o comando. Perfeito, então a nossa peça agora ela já tem esse ressalto de base, mais esse concluído. Podemos voltar no exercício. Podemos observar agora que ele tem esse ressalto aqui e que ele está cortado em relação à origem. Então novamente nós podemos criar aqui um retângulo de 60 por 100 e selecionar aqui e realizar esse corte posteriormente. Então vamos clicar, abrir o SolidWorks, selecionamos essa face, abrimos um esboço, Ctrl 8, podemos selecionar aqui um retângulo de canto novamente, abrimos um retângulo aberto, perfeito. Selecionamos dimensão inteligente, atribuímos a medida de 100 milímetros e uma altura de 60 milímetros. Perfeito. Agora nós podemos selecionar aqui em recursos, ressalto de base, mantemos os 15 milímetros, mesclar face e manter essa direção onde ele já está realizando o ressalto. Podemos confirmar o comando. Perfeito. Voltamos no exercício. Podemos conferir que ele de fato tem as duas paredes com 15 milímetros e que aqui dessa face para essa face tem 23 milímetros. Então voltamos aqui no SolidWorks, selecionamos aqui a ferramenta de medir, clicamos em M, selecionamos essa face e essa face, podemos verificar que aqui tem 23 milímetros, então está correto. Agora novamente nós clicamos aqui nessa face desse ressalto, abrimos um esboço, clicamos em Ctrl mais 8, abrimos novamente um retângulo de canto, agora orientado a partir desse vértice, perfeito, clicamos em ESC, voltamos no SolidWorks, verificamos que aqui ele tem uma medida de 15 milímetros e aqui ele tem uma medida de 25, perfeito. Então selecionamos dimensão inteligente, atribuímos uma dimensão entre essa aresta e essa aresta de 15 milímetros e entre esta aresta vertical e esta aresta de 25. Perfeito. Podemos selecionar aqui em recursos corte extrudado, alterar aqui o modo do corte de passante para até a superfície, selecionar essa superfície. Podemos confirmar o comando.
Perfeito. Podemos clicar aqui em Ctrl 7, voltamos no nosso exercício. Verificamos aqui que se todas as medidas estão corretas, podemos voltar aqui nesse nosso círculo de 20 milímetros, verificar se ele tem 30 milímetros aqui em relação à aresta inferior e 50 em relação à aresta vertical. Então selecionamos aqui, geramos a nossa peça clicando com o botão do meio do mouse, selecionamos essa superfície, clicamos em M, selecionamos essa superfície externa, podemos observar. Ele está em distância mínima, clicamos aqui na setinha, distância de centro, 50 milímetros. Podemos clicar em ESC, selecionamos novamente essa superfície, clicamos em M, selecionamos a superfície inferior, 30 milímetros. Podemos conferir que são exatamente as medidas que ele pede para a relação vertical e pela relação horizontal. Perfeito. Podemos reduzir aqui o nosso documento e verificar o volume dele. 148.172 milímetros cúbicos. Acessamos novamente a nossa peça no SolidWorks, saímos aqui da ferramenta de medição, Ctrl 7, vamos aqui em avaliar, podemos selecionar propriedades de massa e verificar aqui que o volume da nossa peça é de 148.171,63 milímetros. Podemos observar que a nossa peça ela está totalmente definida, tendo o volume apresentado no nosso sólido de 148.171 milímetros cúbicos, sendo igual ao volume de 148.172 milímetros cúbicos proposto no exercício. Portanto, a nossa peça ela está concluída.